podcast Prosa e Café. E quero dar boas-vindas a todos vocês, nossos ouvintes, né? E estamos aqui nesta noite no primeiro episódio, onde está aqui ao meu lado a Adenilton, que vai ser parceira aqui nos nossos podcasts. E é um projeto que a gente está iniciando para falar sobre leitura, iniciando hoje com um pé quente com o pastor presidente das Assembleias de Deus em Bretal, o pastor Rosivaldo Cerqueira. Bem-vindo, pastor. Bem-vindo, pastor. Que honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, uma boa noite aos nossos ouvintes. Estou recém-chegado em Ubiraitá e hoje estou incumbido de fazer as respostas, de trazer as respostas para algumas perguntas aqui do nosso programa, o podcast Café e Prosa. Prosa e Café. Estamos um pouco iniciante, mas vamos nos acostumando. Prosa e Café. Isso. A gente então vai, ter uma prosa aqui sobre muitos assuntos interessantes, principalmente sobre a Bíblia, já que o senhor é pastor e formado em teologia. Então nós vamos aproveitar o momento para aprender um pouco mais e dialogar sobre demais assuntos que forem surgindo durante a conversa. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre como foi a sua infância, sua conversão, se o senhor já nasceu lá cristão, fica à vontade. Adenilton também se quiser. Se sinta, pastor, em casa, né? A gente nem esquece que está gravando aqui. Olha, Júnior, Adenilton, eu não nasci na cristã. Eu fui o primeiro a ser alcançado na minha casa por questão de curiosidade. Na minha fase de criança, sempre passei em frente às igrejas evangélicas e ouvindo os hinos me chamava muito a atenção. E os anos foram passando, eu fui desenvolvendo e crescendo, quando na época, no ano de 79, fomos em mudança para Itabuna e lá me engajei naturalmente na área religiosa dos meus pais, na tradição religiosa dos meus pais. Mas os anos também continuou passando, eu ficava buscando coisas melhores. A curiosidade me levou ao conhecimento do Evangelho. Visitei algumas igrejas evangélicas, mas por falta de idade e compreensão natural, então o tempo se passou muito mais ainda. E logo aos 15 anos de idade, estava eu em casa, numa casa onde que morava sozinho, fui deixado pelos meus pais com idade de 12 anos, morando na cidade de Itabuna. Estudava à noite e trabalhava durante o dia e tive a responsabilidade de, com 12 anos, ter que cuidar de duas irmãs que meu pai deixou sob a minha responsabilidade. E elas depois resolveram ir embora para a cidade vizinha, a cidade de Ilhéus, e eu fiquei sozinho na cidade de Itabuna. E aos 15 anos de idade, chegando em casa, lá depois das aulas noturnas, e havia um pequeno baú encostado à minha cama, e eu ouvi constantemente uma voz que dizia: abre esse baú. E eu dizia: não, para que eu vou abrir? Não tem nada aí dentro. Todos os dias eu abro e não tem nada. E a voz continuou insistindo: abre. E então resolvi obedecer. Quando abri o baú, havia uma pequena Bíblia, daquelas que os grupos gideões entregam nas escolas. E abrindo aquela Bíblia, li exatamente... O Novo Testamento. O Novo Testamento. Abri exatamente onde estava escrito, falando do novo céu e a nova terra. Quando eu li ali, então eu parei naquele momento e disse: Deus, eu falei diretamente com Deus. Eu disse: Deus, o Senhor tem coisas maravilhosas para os homens. E o que é que eu faço para receber? Naquele instante, a mesma voz que falava comigo disse assim, bem longe: somente os crentes têm feito alguma coisa para herdar as maravilhas de Deus. Eu disse: é mesmo. Estive falando assim como estou falando com vocês agora. Eu disse: é mesmo. Os crentes são diferentes. Então fui analisando a vida dos crentes e disse: Deus, no dia que eu for ser crente, eu quero ser crente de verdade. Interessante. Então, que maravilha, pastor. Então foi assim que o senhor teve esse encontro, né, com Deus. E o senhor, assim, viveu alguns testemunhos impactantes no seu ministério? Pode ser também na sua vida. Ora, no meu ministério eu comecei cedo, né? Eu aceitei Jesus quando tinha 16 anos. E naturalmente, pelo meu esforço e desejo de servir a Deus, eu logo iniciei na igreja ali, nas orações, estudando a semana inteira, só ia mais à igreja no final de semana.
Mas a minha dedicação aos domingos, o dia inteiro ali no reino de Deus, logo fui apresentado como auxiliar. Aos 17 anos, fui apresentado como auxiliar. Você tinha 17 anos, 17 foi anos, apresentado. auxiliar. Nossa, muito Depois, aos 18 anos, já fui apresentado como também um diácono. E comecei a dirigir a minha primeira igreja, a igrejinha no interior do município de Itabu, num lugar chamado Mutuns. O senhor dirigiu a primeira igreja? A primeira igreja, Com quantos anos? Com 18 anos, eu já fui ser Muito novo, né? um pastor de uma igreja chamada Mutuns. E lá fiquei durante uns 9 meses lá. Uns 9 meses em Mutuns. E o senhor foi consagrado já aos 18 anos? Fui apresentado ao diaconato. Fui apresentado ao diaconato. Como servi bem. E um dia, passando por ali, na igreja central, a igreja sede em Itabuna, o meu pastor disse que estava orando, pedindo a Deus para mandar um missionário. A cidade de Poções tinha requisitado, no mínimo, 2 missionários para abrir trabalho. Um era em Bom Jesus da Serra e o outro em Mirante. E o pastor orando fez um propósito com Deus, que aquele obreiro que aparecesse ali, numa quarta-feira, seria o obreiro, um dos tais escolhidos. E um dia, estando em casa, me deu vontade de ir para a igreja sede. Geralmente eu não ia. Aí disse, vou para a sede. Desci, fui para a sede, fui. Chegando lá, orei, fiquei lá. Na época, o pastor de saudosa lembrança, o pastor Eliel Amaral Soares, me chamou para cantar um hino na sede, os hinos devocionais. Então eu louvei a Deus com 2 hinos da harpa cristã, e ele disse, o homem é esse aí. Nossa, quando terminou, ele disse, Deus já havia confirmado que seria o homem para vir no campo missionário. Então, pastor, aconteceu tudo muito rápido também, muito rápido, muito rápido. Maravilha. Então, aos 19 anos, eu fui, então, chamado para o campo missionário. Comecei trabalhando na cidade de Mirante, mas antes que isso eu fui apresentado também, eu fui consagrado, porque o diaconato é um chamado, né? E o presbitério já é uma consagração. Já passa a ser consagração. Já ser uma consagração, exatamente. Evangelista, e depois pastor convencional, né? Exatamente. E aos 19 anos eu fui consagrado a presbítero e vim ser um presbítero missionário, ainda solteiro, no sertão da Bahia, num lugar, cidade chamado Mirante. Onde fiquei se não me engano, 8 anos. Fiquei 8 anos, onde deixamos uma igreja já bem formada, já iniciada a construção da igreja sede, onde hoje é a sede da cidade em Mirante, no centro da cidade, hoje bem localizada e razão de muita alegria dos nossos irmãos ali de Mirante. Nossa, que impactante, né, Júlio? Porque aos 18 anos, né, já tomava conta já assumiu uma responsabilidade tão grande, né? Assumiu um chamado assim, de Deus tão grande e muito importante. Como o pastor tocou na questão aí de missionário, missões está no coração daqueles que realmente gostam da palavra de Deus, gostam, né, entendem a palavra de Deus. E isso eu falo outra questão aí, foi sobre casamento. Eu queria perguntar, foi em Mirante que o senhor conheceu a sua esposa, a atual esposa, né? No caso, era solteiro, foi lá que o senhor conheceu e passou a casa. Ainda no campo missionário, já aos 29 anos, quase fechando os 30 anos, onde eu vim num evento de obreiros, um encontro de obreiros na cidade de Itabuna, e encontrei e conheci à primeira vista a senhora Cleonice, hoje a minha esposa, companheira mais. Vamos fechar agora dia 23, estaremos completando 24 anos de casados. Que bênção, Deus abençoe. Louvado seja Deus. E lá, exatamente, vindo em Itabuna, mas servindo a Deus em Mirante, como missionário, solteiro, encontrei a Cleonice e hoje somos casados. Glória a Deus. Ô pastor, a importância da leitura da Bíblia na vida do cristão, assim, que o senhor venha, se eu puder comentar referente para o pessoal, né, que às vezes tem essa dúvida, como é importante, né, a leitura da Bíblia. Olha, Denilton, eu aconselho a todo cristão a fazer a leitura diária da sua Bíblia, porque surte efeito. Eu tenho um exemplo, ainda novo irmão, novo convertido,
E eu tinha o costume de todas as manhãs ler a Bíblia, não é? Ler a Bíblia. E um dia, ainda como novo irmão, li a Bíblia onde o Senhor fala sobre a parábola a parábola do semeador. Sim. Lendo ali, como eu tinha pouco conhecimento, depois que li, eu fiz um propósito com Deus. Fiz uma oração assim: Deus, eu quero ser a boa semente. A semente que caía em boa terra e produzia muitos frutos. Na verdade, seria uma boa terra, né? O certo seria dizer uma boa terra. Mas por falta de conhecimento, eu disse que seria a boa semente. Sim. Os dias passaram e as lutas chegaram, as pressões chegaram. E um dia, caminhando, voltando depois do almoço para o trabalho, uma dor de cabeça me assolava muito grande e uma voz que perturbava dizendo: desista, você não vai conseguir. E eu disse assim, cheguei a dizer: é mesmo, né? É muito difícil, não dá para mim, eu não vou conseguir. E de repente, uma outra voz, aquela mesma voz que no início falou comigo, disse assim: que semente você quer ser? Bem assim, bem brava. Que semente você quer ser? Nossa. Eu disse, eu quero ser a boa semente. E então, eu disse: é mesmo, eu serei a boa semente, não vou desistir. Confesso aos irmãos que apenas 100 metros de caminhada, a dor de cabeça havia desaparecido. E hoje eu estou aqui, depois de 30 e alguns anos, louvando a Deus com alegria. Maravilha. Nossa, que testemunho, né, gente? Que coisa impactante. Tem outra pergunta, pastor. Pode fazer, né? Porque aqui, gente, é assim, ó, é ao vivo, mas a gente tá, né, com a cola, não tem jeito. O senhor, quais autores de livros cristãos o senhor indica pro pessoal? Que o senhor já né, fez leitura, os seus preferidos, né, amigo? Sim, sim. É importante. Deixa eu falar aqui uma pergunta do Adenilton aqui. Se eu tenho um livro que eu aconselharia alguém ler. Isso. Amados, eu aconselho, isso me ajudou muito. Leitura ajuda muito. O senhor lê muito, né? Muito. É importante. Já tenho muitos livros, já perdi muitos livros, de mudança a gente perde muitos livros. Às vezes deixa em alguns lugares, depois você vai ver não está mais. Sim, sempre um prejuízo. Para quem gosta de livro, perder um livro é mais do que perder um tesouro inestimável, né? Mas eu aconselho aos jovens que talvez não conheçam um livro da editora Vida, Whitman, embolou agora. O nome inglês é complicado. É complicado, é normal, eu mesmo perco, não consigo nem verdade. falar corretamente. Mas às vezes é que a língua dá uma travadazinha nisso. Normal, natural. Watchman Nee é esse livro, o Estudo Vida de João. Estudo de Vida de João. Ele tem uma série de bolso, se divide em 5 livros, você pode, cabe realmente no bolso, você pode levar no bolso e pode acompanhar. O livro de João é um livro excelente para um novo convertido, porque João foi escrito para os gentios. João foi escrito para os gentios. Inclusive existe uma diferença entre os 4 evangelhos. Por exemplo, o livro de Mateus apresenta Jesus como rei, então ele foi exatamente para a nação de Israel, não é? O livro de Marcos apresenta Jesus como servo, não é? Aquele que veio para servir. O livro de Lucas apresenta Jesus como filho do homem, não é? Filho do homem, não é? Aquele que veio levar os homens de volta a Deus. E o livro de João apresenta Jesus como o filho de Deus. E nós, os evangélicos, ficamos com Jesus, o filho de Deus. Entendeu? Sim. É muito bom, edifica a vida de muitos que querem conhecer o projeto dessa salvação maravilhosa. E é bem assim, claro, eu acredito que até para os novos convertidos, pastor, fica uma linguagem clara, porque a gente vê que a maioria deles, quando lê o livro de João, é até usado muito em evangelismo, né? Em presídios, em hospitais, e a gente vê que muitos assim sentem mais à vontade para ler o livro de João, porque está numa linguagem mais clara. É um livro evangelístico, né? É verdade. É um livro evangelístico. E é um livro que as pessoas que não são cristãs, que não frequentam, né? Conhecem e também gostam Com certeza. de ler. É um dos livros da Bíblia bem fáceis de ler, que realmente traz a mensagem de Com Cristo, certeza. assim. É a mensagem evangelística, né? Aquela que mostra o projeto de Deus. Eu ouvi o senhor falar também sobre um livro de uma missionária, que conta a história de uma missionária que foi evangelizar entre os índios. O senhor está lendo no momento esse livro? Eu estou lendo no momento esse Você pode livro. falar um pouquinho sobre ele? Eu não vou poder dizer a você da referência, porque eu sofri um pouquinho
daquele chikungunya me deixou um lapso de memória muito grande. Mas eu posso dizer, mostrar um pouquinho o verdadeiro sentido do trabalho evangelístico, de missões, é alcançar almas, alcançar almas. E esta minha irmã, ela se prontificou, depois de ter estudado, formado em enfermagem, fez outros cursos, mas o coração dela estava voltado para a obra missionária. E ela mostrou que o desejo dela era evangelizar os índios. Depois de ler esse livro, eu vim entender que existe um projeto agora, um projeto criado aí pela ONU, e o projeto, se não me engano, o nome dele é Libertarismo, né? Um projeto de libertarismo, em cujo projeto será proibido todo e qualquer missionário entrar em aldeias de índios, será proibido também abrir estradas, instalar energia, internet, tudo será proibido, porque no projeto aí da ONU, naturalmente eles querem deixar os índios voltar aos seus estados naturais, né? Sem o uso e interferência de tecnologia. Sem ter recursos, né? Sem recursos, sem uso de tecnologia. Então descobri que é uma ideia daninha para os índios. Daninha, uma ideia que retrocesso. É um retrocesso. Porque os índios também querem tecnologia. E os índios também são abandonados. Eles estão lá sofrendo com verminoses, doenças várias. A caça, na verdade, está se tornando escassa cada vez mais. Os rios estão se tornando mais poluídos. Então os índios estão consumindo água natural, mas mais poluídas. Então eles precisam também de saúde. E se isso for tomado dos índios, for tirado dos índios, então naturalmente é uma redução. É uma eliminação, na verdade, um retrocesso imenso. Até eles já estão acostumados com a tecnologia, com verdade. esses recursos, e eles vão sentir, né, o impacto, a falta. Desculpa, eu te cortei. Não, pode falar. Falando da tecnologia, eu queria que o pastor relatasse o que o senhor acha desse avanço todo da tecnologia na vida do cristão. Olha, Adenilson, veja bem, a tecnologia é necessária. É necessária. Agora, o excesso da tecnologia também atrapalha, entendeu? A tecnologia é boa porque, do jeito que nós estamos vivendo, a gente não pode viver sem a tecnologia. Hoje nós temos aí o celular nos filmando, temos uma câmera, nós temos a plataforma, a tecnologia que a gente está usando. Agora, o bom uso da tecnologia vai nos trazer bons resultados. O mau uso, que é o caso da administração, vai lhe trazer também coisas ruins. Não é isso mesmo? Tudo é uma questão de se organizar, É organizar e administração. O bom uso ou o mau uso de qualquer ferramenta, né? É isso. Naturalmente. Ó, gente, a gente tá meio tenso, mas primeiro aqui, né? Mas a gente Relaxa. vai soltando. Vamos tomar água. Hidratar. Se hidratar, precisamos se hidratar. O pastor já falou sobre a convenção. Ô pastor, agora nessa semana, né? Próxima semana já é o Natal. Sim, sim. Essa semana, né? Essa semana. Qual é a Sexta-feira. sua visão do Natal, dessa festa natalina, para o cristão? Olha, Denilton, a festa natalina, naturalmente, ela não tem, na verdade, ela não tem origem bíblica, Ela não né? é bíblica, né? Ela não tem origem bíblica. Gente, tem pessoas que falam que é bíblica, eu já vi. Não tem. Eu já ouvi relatos sobre. Eu posso até dizer uma coisa que pode até ser polêmica, mas é bom, porque vai despertar. Sinta-se à vontade. É porque Você vai pode despertar a curiosidade de muita gente. As pessoas pegam aí, a festa do Natal e afirmam que Jesus nasceu exatamente em dezembro, 25. Gente, é uma curiosidade que eu tenho, Sim, porque tudo bem. o povo teima com a gente e fala que Jesus nasceu no dia do Natal. Só que Jesus, No dia 24. Jesus morreu com 33 anos e meio. Jovem. 33 anos e meio. Então, se Jesus nasceu, se Jesus morreu com 33 anos e meio, naturalmente no mês de Abib, que é mês de abril, no mês de abril, então naturalmente Jesus nasceu no mês de outubro. Então Jesus não nasceu. Ai, gente, Se você fazer a contagem de 33 anos no mês de abril para trás, é mês de outubro. Se você fizer para frente, vai cair no mês de outubro. Agora, o dia exato a Bíblia não afirma. Mas o Natal foi criado porque no passado existia também, a parte do povo judeu, um festejo anual que era a festa da colheita, né? Todos os finais do ano faziam festa da colheita.
E na época, juntava muita gente, gente de todos os lugares iam, não é? Para o Oriente festejar, fazer a festa da colheita e havia muita fartura, muita coisa. Naturalmente, o lado cristão, o cristianismo, ficou invejado desse ajuntamento todo e então criaram um dia especial para também celebrar, para evitar, não é? Para evitar, ou melhor dizendo, as viagens que eram feitas para o Oriente, para que ficassem cá no Ocidente, né? Um dos seus países, né? De Onde os países os seus países de origem. Então criou aí uma festa também cristã, religiosa, e aí foi proclamada, e o povo deixou de viajar para a festa da colheita para festejar exatamente, não é, a suposta festividade do nascimento de Jesus. E hoje era-se o Natal, que naturalmente é uma festa comercial e não religiosa, né? Tá vendo, gente? Pra quem tem dúvida, porque eu mesmo tinha bastante dúvida. Eu tenho outra pergunta. Gente, eu tô me sentindo aqui o dono do espaço. Podcast é nosso. O senhor consegue lembrar, assim, pastor, em quantas igrejas o senhor já comandou? Pastoreou, gente, é porque assim, eu sou aquela pessoa... É para que as pessoas entendam. Isso! Não pense de forma errada. É isso. A primeira igreja que eu pastoreei em um lugar chamado Mutuns, no interior da cidade de Itabuna. A outra segunda igreja foi iniciando, foi um trabalho missionário, não tinha igreja, mas ela foi crescendo e tomou a forma de igreja, foi Mirante. É na Bahia? Mirante da Bahia, pertinho de Vitória da Conquista, entre Vitória da Conquista e Poções, aquela região ali. Depois da segunda igreja eu voltei para Itabuna, um convite do pastor Neimas na época, e fui pastorear uma igreja chamada Novo Horizonte, num bairro chamado Novo Horizonte de Itabuna. Depois veio aí a quarta igreja, uma igreja chamada, a igreja em Urbis 4 também, nos bairros de Itabuna. Logo após vim também voltei ao trabalho missionário no sertão, vim servir o campo missionário em Caetité, onde fundei também um trabalho em Caldeiras, talvez alguém conheça Caldeiras. Depois, saindo de Caldeiras, ficamos um ano e 6 meses em Caldeira, deixamos um número bom de cristãos, onde a igreja, mesmo iniciando, já podia se manter, né? Deixamos batizados, casados, foi uma bênção Que trabalhar em maravilha. Caldeiras. Muitos encaminhados. Saí de Caldeiras, fui para uma outra igrejinha também chamada em Aroeira, município de Caetité. Depois de um chamado de Deus, também uma visão de sonho, eu vim para Buquira, servir a Deus por 3 anos e 6 meses no campo de Buquira. Depois Deus falou comigo que eu ia sair dali, iria para um lugar chamado Igarité, onde servi por 10 anos e 5 meses. Então na minha história, tem algumas igrejas, muita história. Depois de Igarité, por 10 anos e 5 meses, fui para a Agrovila 20, município de Serra de Ramalho, e servi lá por 2 anos. Depois vim aqui para o campo de São Gabriel, é o município de São Gabriel, pertinho de Irecê. E agora, depois daí, estou aqui hoje em Ubiraitá. Nossa terra. Nos abençoando, gente. Ó. Pastor, a gente gostaria de saber, assim, um testemunho que o senhor pudesse nos contar, algo impactante, uma experiência com Deus. Fica à vontade pela lembrança aí que for trazida à sua memória no momento, né? Algo assim impactante, uma experiência que possa ser contada, lógico, né? Ora, eu naturalmente, eu gostaria de falar um pouquinho também do meu chamado ministerial. Sim. Todas as vezes que eu vou sofrer mudanças de uma igreja para outra, Deus fala comigo. Visões, muitas vezes em visões de sonhos. E às vezes eu acordo pela manhã, digo à minha esposa, vamos mudar, vamos arrumar as malas. E vamos para onde? Uma certa vez, e vamos para onde? Eu parei assim e disse a ela, eu não sei. Quando estávamos em Caetité, numa quarta-feira, de uma terça para quarta-feira, uma visão de sonho que eu estava mudando. E eu levantei pela manhã, na quarta-feira, e disse, prepare que nós vamos mudar. Eu disse, mudar para onde? Eu disse, eu não sei. Aí minha cabeça ficou rodando ali, entre Brumado, Paramirim, eu disse, eu conheço tudo aí. Guanambi, conheço essa área, não é. Aí de repente eu saí na frente da casa, olhei, tinha uma serra, uma montanha de frente,
Aí eu disse, olha, eu acho que é para de parte de trás dessa cena. Isso foi numa quarta-feira. Domingo pela manhã, na campanha de oração do jejum, antes de começar a escola bíblica, um telefonezinho que era o único da localidade, um telefone, um orelhão, tocou e alguém veio me dar um recado. Pastor, tem um telefone para o senhor. Fui lá olhar, atender. Era o pastor da igreja central em Caetité. Rosivaldo, surgiu uma oportunidade para um campo, para um obreiro lá em Buquira. Você vai? Eu disse, vou! E ele ficou admirado porque era um trabalho voluntário. Né? Eu tinha família, uma filha e já 2 filhos. Sempre voltado para E eu disse vou. Mas disse vou por quê? Porque Deus já havia falado comigo que eu iria mudar. Então eu não temi, disse vou. E vim para Buquira, fiquei 3 anos e meio. E hoje a paixão dos irmãos ainda, lá em Buquira, é que o pastor Rosivaldo volte para pastoreá-los outra vez. Que maravilha. Então essa é uma experiência, uma das minhas experiências do meu ministério. É muito forte, muito impactante. Mais a pergunta, amigo? Acho que as minhas aqui já... Eu tô sabendo a vida do pastor todo, gente. Se tiver mais algum testemunho assim, de vida, alguma experiência, um milagre que possa ser contado, né? Que tenha sobre sua família, né? Esse convívio. E depois também fala um pouquinho sobre como foi a parte de chamado pastoral mesmo, né? Como foi a consagração, como foi... como o senhor recebeu a consagração de pastor assim, porque eu sei que é uma coisa importante. A Bíblia fala que para quem entende o chamado, né? Para quem... agora me passou a passagem lá em Timóteo que diz que que o episcopado é algo bom, né? Que é um chamado importante. O episcopado deseja coisa boa. Exatamente. Então, assim, eu acredito que para quem tem esse chamado no coração, essa chama, é muito importante de se receber. Então, depois, se o senhor puder contar um testemunho assim, de um milagre na família, algo que possa ser contado, né? Porque a gente... Eu gostaria de contar um milagre mesmo na minha vida, no início da minha fé. Sim. No início da minha fé, eu sofria com uma dor de cabeça horrível. Eu tinha pouca oportunidade, eu não podia tomar um pouquinho de sol. De repente, eu estava em casa e uma das minhas irmãs disse assim para mim, vamos para a escola bíblica? Eu disse para ela, não, minha irmã, eu não posso ir para a escola bíblica, porque quando eu voltar o sol está quente e eu não posso tomar sol. E ela disse assim, mas a gente vem pela sombra. Eu digo, mas meio-dia não tem sombra? Depois eu parei e fiquei pensando, minha irmã não é evangélica e está me convidando para ir para a igreja e eu dizendo que não vou. É muita fraqueza da minha parte. Não, eu vou. Vamos. Nos arrumamos e fomos para a igreja. Chegando lá, ouvimos, assistimos a escola bíblica, participamos direitinho. Terminando sempre aquela tradição de fazer um culto à tarde evangelístico, né? Uhum. E o pastor, por nome Paulo Reis, ainda vive, e ele disse assim, onde vamos fazer um culto? Vamos fazer um culto, hoje à tarde, e tal. Eu estava lá no fundo da igreja. De repente ele olhou assim, olha, nós vamos fazer um culto na casa daquele irmãozinho lá, ó. Nós nunca fomos na casa dele. Aí eu disse, não, na minha casa não. Mas por que eu disse que na minha casa não? Não é porque eu estava com vergonha de ser cristão, é porque a minha casa era muito humilde, era um barraquinho de tábua, e não tinha móveis suficiente, não tinha nada para apresentar. Lá na sua casa mesmo, nós nunca fomos lá. E de repente eu voltei para casa e a dor de cabeça tomou o meu controle, e aí eu não consegui mais almoçar, fiquei caído lá. De repente, lá para quase 3 horas, ouvi um barulhinho do Fusca, né? Passando na outra rua, a rua que eu morava. Eu estava na casa do meu pai, mas era 2 frentes. Uma dava para a rua, a que morava dava para uma rua, a rua principal, sim, e a outra, a casa do meu pai, para uma outra rua. Na mesma rua? Para outra, dava frente para outra rua. Ah. Como eu estava na casa dele, e era para um terreno só, naturalmente, aí eu ouvi o barulhinho do Fusca, eu digo, olha, parece que é o pastor. Aí quando eu olhei de lá, era realmente o pastor. Já tinha passado da frente da minha casa, estava voltando de ré, de não, eu vou para o culto, vou me arrumar, e aí arrumei, vesti um paletózinho e tal. E digo, eu vou ficar na frente da casa, para que os amigos, os vizinhos, não digam que eu estou com vergonha de ser cristão. E Jesus vai me curar. Somente disse isso.
Me arrumei e fiquei ali o tempo todo ali, minha bíbliazinha de lado, o sol batia no rosto o tempo todo e fizemos o culto. E eu não falei nem nada, eu era novo convertido. E terminou o culto, de repente, quando terminou o culto, cadê a dor de cabeça? Havia desaparecido toda a dor de Glória cabeça. a Deus. Para a glória de Deus. É uma maravilha. 35 anos, mais ou menos, eu posso dizer. Fui curado desta dor de cabeça e hoje, raramente, eu sinto dor de cabeça. Glória a Deus. Esse foi um dos milagres, né? Muito impactante. Salvação na minha família também aconteceu. Eu fui o primeiro na minha casa. Ó, pastor, como o senhor, falando da família, tem algum outro pastor na sua família, além do senhor? Não, ainda não. Ô pastor, eu queria fazer uma pergunta em cima desse testemunho que o senhor contou. O que o senhor traz assim, de ensino para a vida sobre um testemunho simples, aparentemente simples, mas de fé, né? De dependência de Deus, de fé, de seguir a Cristo. O que o senhor traz assim, de ensino para outras pessoas através dessa experiência que o senhor viveu? Que pode falar? Na questão da fé ou na questão de ministério você fala? Na questão de fé. Na questão de fé. Bom, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas do que se espera. E a fé, ou melhor dizendo, a salvação é gerada da sua fé. A salvação é gerada da sua fé. Às vezes as pessoas pensam que a sua salvação é pelas suas ações, pelas suas obras. Entendeu? Não é pelas obras, é pela fé. Agora, as obras justificam a sua fé. Nós somos chamados para ter fé. As obras não salvam, não garantem salvação. Não garante, mas as obras justificam a sua fé. Porque se você tem fé, mas não tem obras, então a sua fé é vã, é vazia. Isso quer dizer, você é uma planta que não produz um fruto, então naturalmente você fica praticamente sem utilidade. Então a fé é essa árvore que está em nós que tem que produzir frutos. E os frutos são as nossas ações. Glória a Deus. Entendeu? Então é preciso, né? É preciso que acompanhe. As ações precisam que acompanhe. Afinal, Jesus diz que a Bíblia diz que Jesus pagou um preço para formar para si um povo especial, santo e zelosos das boas ações, que zele do que é bom. Essa é a vontade de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Tem algo assim sobre seus pais, testemunho, alguma coisa que o senhor queira ou lembra que possa contar? Olha, Júnior, meu pai não era evangélico. Meu pai não era evangélico. Mas ele nunca me abusou, ele nunca me contrariou com respeito à minha fé. Inclusive foi uma das minhas preocupações quando eu estava aceitando a Jesus como Salvador, no pátio de uma escola, um jovem me evangelizou. O nome dele é Haroldo, porque se um dia ele estiver me ouvindo, ele vai saber que o trabalho dele gerou fruto, não é? O jovem Haroldo me evangelizou no colégio Antônio Carlos Magalhães, em Itabuna. E na hora que ele estava perguntando para mim, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? De repente eu estava olhando para ele com os meus olhos fixos nele, mas vi uma figura que apresentou-se ao meu lado esquerdo, e começou a falar comigo. Olhando para ele, mas eu estava vendo quem estava falando comigo. E essa figura disse, você vai ser crente agora? Eu disse, vou. E ele disse, e as coisas? Eu digo, eu deixo tudo. E os seus amigos? Digo, se os meus amigos me abandonarem, eu serei crente agora. Foi perguntando algumas coisas, e o cinema? Eu deixo tudo. E de repente, ele disse assim, e o seu pai? Aí vi a figura do meu pai se apresentando, olhando para mim, bastante sério, né? Bem cinzudo. E eu disse, ainda que meu pai me abandone e me diga que eu não sou mais filho dele, eu serei crente agora. Aceitei Jesus como meu Salvador. Meu pai morreu na fé, para a glória de Deus, porque os últimos dias da vida dele, eu cuidei dele, e pregando para ele por várias vezes, e um dia ele disse, e o que eu vou fazer com Jesus? Eu disse, é simples, aceitá-lo a Jesus como Senhor e Salvador. Ele disse, como eu faço isso? Eu digo, Senhor Jesus. E ele foi repetindo comigo as palavras e morreu na fé para a glória de Deus. Amém. Isso é maravilha. Enquanto a minha mãe, eu acredito que o tempo está correndo, enquanto a minha mãe odeou o meu nome de cristão. Uma vez fui visitá-la, nós fomos criados juntos, porque minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 5 anos de idade. E um dia fui visitá-la e ele olhou para mim e disse que subiu um ódio, uma ira por não ter me criado e ainda não queria que eu servisse a Deus. Mas o testemunho, as nossas vidas, orações, um dia ela aceitou Jesus como Salvador
E constantemente ela ainda manda mensagem para mim, dizendo: meu filho, eu agradeço, que foi através de você que hoje eu conheço esse Deus tão maravilhoso. Maria Elizabeth mora ali em Lusiânia de Goiás, não é? E está alegre por estar servindo a Deus. Glória a Deus. Cumpriu-se aquilo que diz, né? Eu e minha casa serviremos a Nós Deus, serviremos né? a Deus. Mesmo que a esperança de que as pessoas da nossa família possam ser alcançadas por Cristo, né? E hoje não é só eu, né, Júnior? Hoje meu pai morreu na fé, minha mãe hoje segue a fé, minha irmã Rosimeire, uma das tais, e quando eu estava sendo convidado para ser missionário, ela estava morando em São Paulo, escreveu uma carta para mim: meu irmão, tem um emprego preparado para você Que aqui. maravilha. Venha para cá, o emprego é seu. Aí, só tem uma coisa, meu irmão. Aí ela escreveu na carta: você tem que deixar esse negócio de crente. E você é o irmão que eu mais amo, mas esse negócio de crente não dá. Aí eu li tudo aqui. Quando ela disse esse negócio de crente tem que deixar, eu joguei a carta assim, em cima do sofá e disse assim: minha irmã é uma toda. Se for para ir para São Paulo, para trabalhar, para morrer e perder a vida por causa do dinheiro que eu vou para lá, eu prefiro ir para o sertão, não ganhar um centavo, mas ganhar uma para Jesus. É em vão, E né? hoje, para a glória de Deus, tem muitas almas que eu alcancei para Jesus nessa decisão. Hoje minha irmã, essa tal, já é evangélica, serve a Deus com alegria. Temos também uma outra irmã chamada Flávia, o esposo dela que também é obreiro, serve a Deus com alegria. E assim nós estamos alegres. Então, a gente tem umas perguntas para fazer, né? A Deni tá ali agoniada para Quanto tempo fazer. tem aí? Não, é porque as minhas aqui... Não tem problema, o tempo quase uma, mas ainda não é hora não, né? A gente vai ter onde der, né? A gente pode seguir. A produção também ia mandando, amigo, ó. A produção A aqui, nossa a gente tem produtora tá dando as produtoras dicas, né? aqui. A produtora não quer aparecer. Porque tem as bichas, eu tô assim, ó, ali. Amigo Júnior. Agora essa letrinha, essa canetinha aí. Acho que é ó, a tá ajudando produção, o muito. Rosa não tá Tá ajudando. deixando. Não tá bênção do céu. pincel, pincel com outra cor. Então, né? pastor, então eu pergunto para você assim, teve alguma coisa inusitada, alguma coisa assim, você já contou testemunhos e tal, alguma coisa inusitada, alguma coisa diferente, alguma coisa, porque tudo a fé em si é extraordinária, né? Teve alguma coisa assim, inusitada, alguma coisa extraordinária que você pudesse nos contar, alguma experiência impactante, além de todas essas que você já tem contado até agora, né? Por exemplo, me aconteceu, meu primeiro campo missionário, ou melhor dizendo, a igrejinha que fui pastorear. Menino, muito jovem, mas dedicado aos domingos, jejum, oração e evangelismo. E fomos ganhando muita gente fomos ganhando para Jesus. A igrejinha começou a encher. Eu ganhei uma irmãzinha para Jesus, cujo nome dela era Irmã Cida, não sei o restante do nome dela, mas na época ela tinha um cabelo assim, por ela não ser cristã, ela cortava naturalmente o cabelo. Então, quando ela aceitou Jesus como Salvador, o cabelo foi crescendo. Só que o cabelo dela era um pouco crespo. Então o cabelo não crescia arrumado, o cabelo crescia desarrumado. E um dia ela disse: pastor Rosivaldo, e agora meu cabelo, como é que eu faço? E aí eu disse: minha irmã, pinte o seu cabelo assim, põe e tal, não se preocupe não. E aí Deus foi dando ela o primeiro amor. E um dia ela chegou para mim e disse: pastor Rosivaldo, eu digo: diga minha irmã. Ela disse: eu tive um sonho com o senhor. Eu disse: qual foi o sonho? Ela disse assim: eu sonhei que o senhor estava em cima de uma pedra e veio uma nuvem e pairou sobre o senhor e desceu, e aí foi embranquecendo e o senhor foi embranquecendo, e a pedra que o senhor estava também embranqueceu. De repente o senhor pulou para outra pedra. Nossa, que impactante, que forte, Jesus, né? viu? Ele me dando novo. Dicas do pastor, viu? Né? Tô aprendendo aqui, gente, com o pastor. De repente, eu olhei para ela assim e disse: já sei, minha irmã, o significado do sonho. Ele disse: sabe, pastor? Eu disse: eu sei. Ela disse: então o que é? Eu disse: é que Deus vai me mudar para outro lugar. Ele disse: não, pastor, eu vou orar para Deus. Deus, não faça isso não. Porque Deus, assim como Deus precisava de mim aqui, vocês precisavam de mim aqui, Deus precisa de mim em outro lugar. Confesso aos irmãos, não demorou 20 dias. Eu fui mudado da igreja onde eu estava e vim para um lugar chamado Mirante, e onde fiquei muitos anos por lá. Glória a Deus, gerando almas. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem perguntar algumas questões sobre dúvidas bíblicas que a gente tem, né? Eu já tinha até perguntado o seu, mas em off. A gente vai perguntar aqui agora no pod sobre
a questão de o que muitas pessoas têm dúvida na Bíblia. Tantas passagens bíblicas trazem dúvidas, né? E uma delas é muita gente que questiona, inclusive pessoas às vezes ou mesmo quem tem um pouco mais de entendimento da Bíblia, alguns questionam a questão de Adão, quer dizer, de Caim, né? Que quando ele matou seu irmão Abel e se dirigiu a uma outra parte da terra, que ele encontrou lá já pessoas, lá se casou, e isso pode poder explicar melhor pra gente. Então as pessoas questionam como é que já existiam pessoas em outro lugar se eles eram os primeiros, digamos assim, habitantes da terra. Olha, Júnior, natural, como eu disse a você no início, que foram 66 filhos, e não eram proibidos. É como o peixe hoje. Você pega um peixe, um casalzinho de peixe e coloca no tanque. Uhum. Quando você vai ver, tem dezenas ou centenas de peixes. Então havia essa liberdade, não havia pecado no relacionamento entre irmãos. Então a família cresceu rápido. Então aqueles que estavam ali já eram primos deles, já eram tios, já eram primos, já eram irmãos, então muita gente. Então ele pegou parte daquele povo, não é? E já foi levando para outro lugar, no intuito de criar uma cidade. Naquele tempo não haviam cidades. O projeto natural de Deus seria que cada um vivesse na sua área, ali como a gente tem hoje as divisões das terras, né? Cada qual tem sua área e ali tem sua casinha. Mas surgiu no coração de Caim o desejo de criar uma cidade. O desejo de criar a cidade. E aí ele foi juntando gente, mas todos aqueles eram parentes deles. Todos eram parentes. Entendi. Entendeu? Produção, tem água. Aquela gente pedindo água para O produção. período foi muito tempo, né? O período foi muito Sim. longo. É porque assim, a gente entende que o tempo na Bíblia, naquele início era diferente, a quantidade de anos que os primeiros habitantes da Terra viveram. Alguns viveram até quase 1000 anos e outros nessa etapa aí, né? Uhum. Então, para muitas pessoas fica essa dificuldade. Tem alguma coisa de escatologia que o senhor pudesse contar para a gente? A escatologia são considerado os últimos acontecimentos da Bíblia, não é isso? Uhum. Eu acho que eu estou certo, não estou enganado sobre a palavra, não. Me corrija se eu estiver errado. É normal, gente. É o primeiro pode, todo mundo, né? Olha, Júnior, um dos fatos escatológicos da Bíblia, profetizado por Deus, foi lá o livro de Gênesis, capítulo 3. Primeira escatologia da Bíblia. Quando Adão pecou, Deus chamou ali o casal para um acerto de conta, indagou Adão a respeito da ação que ele tinha acabado de fazer. Ele justificou o seu erro em cima da mulher. Deus chamou a mulher e ela justificou o erro dela em cima da serpente. Deus chamou a serpente e sentenciou-a, dizendo: porquanto tu és mais astuta do que os animais da terra, sobre o teu ventre andará, e do pó comerás. Então, já foi uma palavra escatológica. Quando a serpente, até hoje a serpente não come pó, não se alimenta do pó. Mas futuramente ela vai comer do pó. Então, a primeira palavra profética, escatológica, foi essa palavra de Deus. Depois veio o outro fato de que Deus diz assim: do fruto da mulher, quando ele sentenciou a serpente, ele disse: do fruto da mulher vai nascer um que vai te esmagar a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então também foi uma profecia de Deus que também foi escatológica. E os anos se passaram, eu acredito que por volta de 4.000 anos depois, essa palavra, essa profecia de Deus veio acontecer, e nós podemos concluir no livro de... Nós estamos aqui no livro de Hebreus, né? Ou livro de Gálatas. No livro de Gálatas, capítulo número 4, o nosso irmão Paulo escreve em Gálatas dizendo assim: mas vindo a plenitude dos tempos, que isso quer dizer, vindo o tempo completo, o tempo que Deus determinou, vindo o tempo que Deus determinou ser completado, Deus então enviou o seu filho nascido de mulher, para se cumprir a palavra profética lá do livro de Gênesis. Deus
com o tempo completo de Deus, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, o qual nasceu sob a condição da lei, para remir os que estavam sobre a lei, a fim de que nós viéssemos receber o projeto de adoção. Isso é, também Deus nos traria um processo adotivo através de seu Filho amado Jesus Cristo. Então, escatologicamente, nós estamos mostrando profecia e escatologia, que também estavam infundidas nessas palavras de Deus ali, do livro de Gênesis. Glória a Deus. Tem uma pergunta para fazer dele dentro desse A assunto. minha pergunta, dentro desse assunto, não. Pode ser outra pergunta? Pode, mas eu posso fazer uma pergunta antes Pode, sobre com isso. certeza. Porque assim, pastor, muitas pessoas têm medo, né? Ou pelo do tema Apocalipse, né? Do tema finais dos tempos. Tem gente que não lê o livro. Tem medo de ler o livro e tudo, mas assim, a palavra de Deus é importante entender e obedecer, né? E se o senhor tem alguma, como é que se diz a palavra correta? Se o senhor tem alguma assim, orientação, algum conselho a dar às pessoas em relação a esse medo ou a esse... Olha, Júnior, eu quero dizer o seguinte, hoje a questão do medo não está só nos simples cristãos, está também no meio dos pastores. Você pode observar que os pastores hoje não pregam mais Apocalipse. É verdade. Não pregam Alguns têm Apocalipse. receio, né? Não falam em Apocalipse. Em programa quase nenhum você vê falar em Apocalipse. Nos púlpitos da igreja você não vê falar em Apocalipse. Por quê? Porque é um livro altamente profético e escatológico. E a escatologia, ela ainda é complicada, porque se fala de tempo e ninguém pode entender naturalmente o tempo de Deus. Sim. E há também as figuras de linguagem usadas em Apocalipse que naturalmente pode ser mal interpretada. Para que evite esses erros que já foram cometidos no passado, então naturalmente todos recuaram hoje a respeito de Apocalipse. Mas o meu conselho é, não deixe de ler. Continue lendo. Então, Porque aos poucos Deus revela aquilo que você tem que conhecer. é isso. Entendeu? Olha aí, explicado, né? Tá aí o conselho, um bom conselho, né? Meditar na palavra e mesmo com medo, né, gente? Mesmo sem entender. Não Mesmo quero sem dizer entender. nem medo, Zinho, eu quero dizer Sem sem entender. entender. Mesmo sem entender, leia. Porque os dias passam, Deus fala através de sonhos, visões e revelações. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho um exemplo de que Deus me revelou uma palavra que eu lia constantemente, mas não entendia. No ano de 2004, eu tive uma visão de um sonho muito profunda. Né? Uma visão de um sonho muito profunda. E, de repente, na visão do sonho, eu vim entender muitas linguagens bíblicas, muitas palavras da Bíblia. Através de um sonho. Através de um sonho. Um dos sonhos foi, uma da parte do sonho foi, eu vi que o universo era todo alaranjado. E uma voz que conversava comigo do céu dizia, esse é o sangue de Jesus que enche o universo. Aí eu perguntei, no sonho eu perguntei, isso quer dizer que qualquer homem que clamar o nome de Jesus em qualquer parte do universo será socorrido? Ele disse, sim, será socorrido. Então eu pude entender nessa resposta que quem clamar o nome do Senhor Jesus será salvo. Me enclareou isso aí. E também, não só do tempo alaranjado, mas eu via pequenas poeirinhas que voavam no espaço. E a mesma voz disse assim para mim, isto aí são os globos brancos e vermelhos que compõem o sangue de Jesus. Forte, né? Mas eu tinha uma dúvida com respeito à palavra que diz, assim, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. E eu ficava perguntando, Deus, como é que nós podemos ter limpo no sangue? Como podemos alvejar as nossas roupas no sangue do Cordeiro? Então, naquela visão de sonho, eu vi que as pessoas, ou melhor dizendo, no sonho eu interpelava a voz dizendo assim, mas como ser limpo no sangue de Jesus? Se mergulharmos as nossas roupas no sangue, ao primeiro momento, ao primeiro instante, ela será vermelha cor de sangue. Se deixar secar, ela vai ficar marrom cor de palha. Como alvejar as roupas do sangue do Cordeiro? Aí, nessa visão de sonho, eu vi quando as pessoas estavam em um desespero imenso sobre a terra, escondido atrás de pedras, árvores mortas, pedras, cavernas, e via quando alguém gritava o nome de Jesus.
E o segredo era esse: Senhor Jesus. Então, quando as pessoas gritavam o Senhor Jesus, eu via que os globos brancos e vermelhos, aquelas poeirinhas, corriam a velocidade de átomos para dentro daquelas pessoas e formava nela uma roupa nova, uma roupa alvo como a lã. Aí eu vim entender que o sangue de Jesus realmente nos purifica de todo pecado. Amém, muito forte. Tem uma pergunta para tu fazer, mas antes Pra me fazer? Sim, mas antes eu queria aproveitar o gancho aqui do pastor e fazer uma pergunta. Eu acho que não posso fugir dessa pergunta. Recentemente surgiu uma polêmica em cima do hino. Sim. Quer fazer a pergunta? Não, você... Alvo Mais Que a Neve, né? Do cantor Kleber Lucas e pastor também. E assim, as pessoas às vezes não entendem. Aqui na água que é chá, viu? Eu gosto muito de chá. Então assim, retornando o pensamento. Então assim, foi uma má interpretação da parte dele, talvez outras pessoas tenham esse pensamento. É bom esclarecer. Eu vejo no Senhor uma pessoa esclarecida de conhecimento bíblico. E é bom que as pessoas que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir, né? Irão nos assistir, estão assim, possam ouvir o esclarecimento de alguém que entende da Bíblia. Então assim, não sei se o senhor tomou conhecimento sobre essa polêmica, e o senhor falou justamente sobre essa revelação que Deus deu, e o entender, e até vou aproveitar para fazer duas perguntas, e aí a gente vai desenvolvendo. Uma, o senhor já sofreu preconceito racial em algum momento, e de que forma o senhor encara isso? E a questão desse hino, a visão que a interpretação de Kleber Lucas e de outros talvez que tenham, sobre o hino Algo Mais Que a Neve, de ver na letra desse hino algo com preconceito, né? Que na verdade é uma deturpação totalmente do pensamento dele. Ideologicamente. Olha, Júnior, eu vejo o seguinte: quando um homem perde a direção do espírito, ele tem dificuldade para entender as coisas que são espirituais. E ele se torna um homem natural. E o homem natural não pode entender as coisas que são do espírito. Quando o escritor do hino de número 39, ele descreve que seremos alvos como alvo como a neve, ele se baseia no livro de Isaías, do capítulo de número 1, do versículo 18, quando Deus chama o homem para conversar com ele. Tu tens problemas? Tenho. Venha conversar comigo. Venha conversar comigo. Tua questão é pecado? Venha conversar comigo. Ainda que eles estejam vermelho como a escarlata ou como o carmesim, se tornarão alvo como a lã e branco como a neve. Então essa linguagem referida do hino de número 39 se refere exatamente a uma condição espiritual e não material. E não tem nada de racismo, físico. né? Não tem nada de racismo. Ora, enquanto o racismo, eu já sofri muito, já sofri bullying na escola, só que naquela época não se chamava de bullying. Então todo mundo na minha sala tinha nome. Todos tinham nome. Somente eu não tinha nome. Somente eu não tinha nome. Qual era o meu nome? O meu nome estava lá na caderneta. Rosivaldo Cerqueira dos Santos. Presente, professora. Mas ninguém mais me chamava por nome. Me colocaram um apelido, porque eu tinha cor escura. Não tenho cor escura. Me colocaram um apelido como Pinche. Não é? Bem pejorativo, né? Picolé de pinche. Isso era para mim me envergonhar, me denegrir e eu ficar me sentir humilhado e deixar de estudar. Isso é um projeto da sociedade para que você não avance. Né, pastor? Para que você não avance. Porque muitas pessoas se inibem por causa disso, não avançam. Inclusive a própria professora, que tinha o meu nome na caderneta, sabia o meu nome, mas só me chamava de picolé. Como é que pode? Uma professora me chamava de picolé. Chamava de picolé. Sendo que o meu nome era Rosivaldo. Mas isso é uma forma da sociedade inibir, não é, o crescimento da raça negra. Inibir o crescimento da raça negra. E continua até hoje. Felizmente. Os negros foram tolhidos de estudar, não puderam estudar, não podia se misturar um negro com os filhos dos brancos. Então, os negros não podiam estudar. Não é? Hoje, mais ou menos, nós temos 120 anos que os negros começaram a ter a liberdade para começar a estudar. E dentro dessa liberdade, eles foram empurrados das salas de aulas para fora, por causa dessas discriminações. Mas o negro corajoso, que nunca encarou as apelidas, os bullying... Não se retraiu com isso. Não me envergonhei. Né? Não parei, avancei, continuei estudando, terminei os meus estudos.
E ainda pretendo ainda melhorar cada vez Com mais. certeza, Deus abençoe, isso é um bom. Eu acho que preconceito, ou melhor dizendo, o preconceito racial é uma doença E nunca vai ter psicológica. fim, pastor. É uma doença Deve psicológica. ser combatido sempre. Sempre. Hoje tem leis pra tudo e hoje em dia nem é uma coisa financiada, né? Pode fazer sua pergunta. Ô pastor, a gente tá chegando, né, amigo, no fim? Sim, sim. O senhor deixasse um livro de indicação, porque hoje em dia as pessoas sofrem muito de ansiedade. Que é algo que atinge o século, né? O autor Augusto Cury fala que é o mal do século e realmente é. Uhum. E os próprios cristãos sentem também, né? O povo fala que não sente, mas Mas que livro você gostaria que eu indicasse? como o senhor já leu, né? Eu já falei aqui no instante, eu aconselho os jovens ler também o Lichtmani, o livro de João, né? João. O livro é de João, da escritora Vida, né? Escritora Vida, A gente vai deixar depois. Da editora Vida. Depois deixa a o nome descrição do livro. a gente E vai quero deixar. também, do mesmo autor, Lichtmani, vocês leiam o livro de Efésios. Muito bom livro de Efésios, muito edificante para a vida dos cristãos. Amém? A Bíblia, Aos a Bíblia irmãos, como irmãos um do todo, ano, né? a Bíblia como um todo, né? Essas considerações Quer deixar finais. algumas considerações finais antes, Adeline? As suas considerações finais, depois do nosso convidado. Gente, meu primeiro vídeo, vamos me desculpa aí, gente, se eu falei algo demais, enfim, né? Porque eu sou assim mesmo atrapalhada. Quem me conhece, esse é meu jeito de ser, atrapalhado. Mas um atrapalhado convertido. Você só complementa e abrilhanta o nosso podcast. E o nosso convidado hoje, né, nosso primeiro convidado aí, esquentando, né, o nosso Abençoando, podcast, né, abençoando, abençoando. com certeza. Homem de Deus. Quer deixar as considerações finais? Eu quero, em primeiro momento, agradecer aqui a vocês por estar realizando para mim, uma novidade de programa, né? Um programa. Nosso primeiro convidado. O primeiro programa do podcast, né? Aqui Prosa e Café. Prosa e Café de Ubiraitá, a igreja Ubiraitá. Acredito que não vai ser eu o primeiro nem o único. Outros obreiros, outros homens, outras mulheres virão para falar, dar testemunho da grandeza de Deus. Agradecendo a vocês por essas realizações e pedindo a Deus que vocês que nos ouviram entendam naturalmente as palavras, perdoando aí as faltas, né? Dizendo, Porque o podcast é isso, né, gente? É natural. É né? natural. Tudo bem. Então, quero agradecer a todos e que vocês continuem participando. Se inscreva nesse canal aí. se inscrever, entendeu? gente. Dê um like. Dá like pra Dê o gente. seu like aí, se inscreva nesse canal. A gente quer crescer, trazendo mais informações para vocês. Ô, pastor, que Deus te abençoe muito, muito. Né, amigo? Com certeza. Pode falar, Adeline. Não, gente, eu já falei tudo, já falei demais. Nada, nunca é demais. Então, pastor Josivaldo, a gente quer agradecer ao senhor pela presença, né, por estar brilhantando o nosso podcast, né? Então, assim, o pastor é o nosso primeiro convidado, mas nós teremos outros convidados, inclusive pessoas da área de educação, pessoas que não são evangélicas, mas também que são pessoas que vão interagir sobre a leitura, pessoas que têm a acrescentar, né? Pessoas diretores de escola, professores, todos são bem-vindos, pessoas que leem, Psicólogos também. psicólogos e irmãos cristãos ou não, mas que tem algo a acrescentar no nosso podcast, né? Mas a gente fica muito grato pela sua presença, por o senhor, desde o primeiro momento que a gente conversou e propôs para o senhor, você se mostrou sempre interessado e com bastante respeito e atenção para a gente. Isso é muito importante, queria agradecer muito e pedir o pessoal para dar um like, para curtir o nosso canal aí e nos ajudar, né? É uma proposta que a gente tem de incentivar as pessoas a ler, Muito bem. de abençoar a vida das pessoas, né? A Café Books Livraria está aí, não é apenas vender livros, a gente quer incentivar as pessoas a ler a Bíblia, né? Que muitas pessoas têm dificuldade em ler a Bíblia, a gente quer propor às pessoas a ler livros que abençoem, que edificam, que trazem conhecimento, e é isso. Queremos agradecer já de antemão os nossos ouvintes, aqueles que estarão nos ouvindo e nos prestigiando, né? Assistindo a gravação do nosso podcast e feliz demais com sua presença, pastor. Boa noite a todos. Leitura é tudo, meu povo. Com certeza. Deus abençoe a vida de vocês. Até o Até a próximo. próxima.